Eles foram tirados de suas famílias ainda crianças, convertidos à força, treinados para matar e moldados para obedecer ao império sem questionar. Durante séculos formaram a tropa de elite mais temida do mundo islâmico. Mas quem realmente foram os janízaros? Guerreiros leais, escravos do sistema ou uma mistura dos dois? Hoje, no Espada em História, você vai conhecer a verdade por trás dessa irmandade que moldou o destino de um império inteiro e terminou de forma brutal. No final do século XIII, uma pequena tribo turca começava a ganhar força na região da Anatólia. Com o passar das décadas, essa tribo se transformaria em um dos maiores impérios da história, o Império Otomano. Durante o reinado de Murad I, por volta de 1363, os otomanos entenderam que precisavam de uma força militar permanente, leal e altamente treinada, algo diferente dos soldados comuns que lutavam por interesse próprio ou por seus senhores locais. Foi aí que nasceu a ideia dos janízaros, uma tropa de elite que não tivesse raízes locais, nem família, nem terra, nem ambições políticas fora do império. Eles seriam formados a partir de jovens capturados de povos cristãos dos Balcãs, convertidos ao Islã, reeducados e moldados desde a infância para servir única e exclusivamente ao sultão. Essa foi a resposta dos otomanos para manter o controle sobre um território cada vez mais diverso, multicultural e muitas vezes instável. O resultado? Uma irmandade temida e respeitada que logo se tornaria o coração do exército otomano. O recrutamento dos janízaros acontecia através de um sistema chamado devshirme. A cada alguns anos, oficiais do Império Otomano percorriam vilarejos cristãos nos Balcãs, regiões como Albânia, Grécia, Bulgária e Sérvia, selecionando os melhores meninos entre 8 e 18 anos. Eles procuravam jovens fortes, saudáveis, inteligentes, mas esses garotos não tinham escolha. Eram arrancados de suas famílias, levados para longe de casa e nunca mais voltavam. O primeiro passo era a conversão ao Islã. Depois começava a reeducação. Os meninos aprendiam turco, estudavam o Alcorão e recebiam uma nova identidade cultural. Tudo o que ligava esses jovens ao passado era apagado. Eles viviam em quartéis chamados ocaques, isolados do resto da sociedade. A disciplina era absoluta. Por muitos anos era proibido casar, ter filhos ou possuir terras. A única família que eles tinham era a Irmandade Janízara. O treinamento físico era exaustivo. Aprendiam a lutar com espadas, lanças, arcos e, mais tarde, com mosquetes. Estudavam também música, caligrafia, matemática, táticas de guerra e até etiqueta de corte. Esse rigor não era apenas para criar soldados, era para criar uma casta militar perfeita que respirava lealdade, disciplina e obediência total ao sultão. Mas os janízaros não eram apenas soldados bem treinados, eles representavam uma nova forma de fazer guerra, baseada em organização, disciplina e tecnologia. Foram uma das primeiras tropas do mundo a usar armas de fogo de forma coordenada. Quando os mosquetes surgiram, os janízaros não resistiram à mudança. Abraçaram a inovação, marchavam em formações precisas, disparando em fileiras alternadas enquanto tambores rítmicos mantinham o ritmo da ofensiva. Ainda assim, dominavam também as armas tradicionais. Eram especialistas em espadas curtas, lanças e adagas. Usavam escudos leves e, em alguns períodos, armaduras reforçadas. Cada janízaro pertencia a uma unidade chamada horta, uma espécie de companhia com bandeira própria, símbolo próprio e hierarquia interna. Havia dezenas dessas hortas, cada uma especializada em algo: infantaria pesada, arqueiros, artilheiros e até músicos militares. A presença dos janízaros em campo intimidava. Eles avançavam em silêncio ao som de flautas e tambores cerimoniais, cobertos por uniformes escuros e elmos característicos com uma longa crina branca. Eram a elite e sabiam disso. Onde os janízaros apareciam, o inimigo já sabia.
vinha guerra de verdade. Ao longo de quase 500 anos, os janízaros estiveram no centro das campanhas mais ambiciosas do Império Otomano. Eles não apenas protegiam o sultão, eles conquistavam para ele. A mais icônica de todas foi a queda de Constantinopla, em 1453. Durante semanas, os otomanos cercaram a cidade e no dia 29 de maio, os janízaros foram os primeiros a atravessar as muralhas, rompendo séculos de história bizantina. A capital do Império Romano do Oriente caiu e um novo mundo nasceu ali. Outra vitória importante foi na Batalha de Varna, em 1444. Os janízaros enfrentaram uma coalizão cristã liderada por húngaros e poloneses. O exército inimigo era maior, mas a disciplina dos janízaros prevaleceu. Eles derrotaram a força cristã e consolidaram o domínio otomano nos Balcãs. Em 1529, no cerco de Viena, os janízaros chegaram ao coração da Europa Central. Apesar do fracasso em tomar a cidade, a mensagem foi clara. O Império Otomano estava no auge e os janízaros eram seu braço armado mais poderoso. Essas batalhas não foram apenas combates, foram marcos históricos onde a presença dos janízaros definiu o curso de reinos inteiros. Ao longo dos séculos, os janízaros foram cercados por mistério, temor e exageros. Muitos os viam como fanáticos cruéis, quase desumanos. Outros como guerreiros perfeitos, leais até a morte. Mas a verdade é bem mais complexa. Não eram robôs sem vontade própria. Apesar da lavagem cultural e do isolamento, os janízaros tinham ambição, inteligência e consciência política. Com o tempo, tornaram-se uma elite poderosa, influente até demais. Nos séculos XVI e XVII, chegaram ao ponto de interferir diretamente na escolha de sultões, organizar rebeliões e até depor governantes que não lhes agradavam. Passaram a acumular riquezas, romper as antigas regras de celibato e formar famílias. O que antes era uma tropa pura e disciplinada, aos poucos virou uma casta privilegiada e conservadora. Outro mito comum é que eles eram imbatíveis. De fato, durante muito tempo, estavam entre os melhores soldados do mundo, mas sua força vinha da disciplina e da inovação. E quando essas virtudes foram perdidas, os janízaros se tornaram uma sombra do que já foram. O que permanece verdadeiro é o impacto que deixaram. Eles não eram monstros nem santos, eram o reflexo brutal de um império que usava a espada como ferramenta de ordem. Quando surgiram, os janízaros eram a vanguarda do poder otomano. Mas, com o tempo, o que foi criado como solução virou um problema. No século XVIII, eles já não eram mais a tropa disciplinada do passado. Casavam, herdavam cargos, resistiam a qualquer mudança. Se opunham à modernização do exército, rejeitavam novas tecnologias e impunham sua própria vontade sobre o império. Enquanto os exércitos europeus evoluíam, os janízaros se tornavam um entrave, um poder paralelo dentro do próprio Estado. Em 1826, o sultão Mahmud II decidiu acabar com isso. O plano foi brutal e direto. Tropas leais cercaram os quartéis dos janízaros em Istambul. Quando os primeiros sinais de resistência surgiram, o sultão deu ordem de ataque. O que aconteceu ficou conhecido como o Incidente Auspicioso. Milhares de janízaros foram mortos em poucas horas. Outros foram presos, exilados ou executados nos dias seguintes. A Irmandade, que havia durado quase 500 anos, foi apagada do mapa em uma única ação. Era o fim de uma era. O Império Otomano seguiria por mais um século, mas jamais teria uma tropa como aquela. Os janízaros foram criados a partir de um sistema cruel, mas se tornaram parte essencial da engrenagem de um dos maiores impérios da história. Foram sequestrados, mas também poderosos, leais, mas também perigosos. Durante séculos, serviram como escudo e espada do sultão,
até se tornarem grandes demais para serem controlados. E como acontece com muitas instituições que desafiam o próprio Criador, acabaram sendo destruídos por ele. Mas afinal, os Janizaros foram vítimas de um império brutal ou peça-chave na dominação de milhões? A resposta talvez esteja entre as duas. Se você curtiu esse mergulho na história real, se inscreve no canal Espada em História, deixa o like e comenta aí embaixo. Qual tropa lendária você quer ver no próximo vídeo?